Mais um dia e eu faço mais uma vez uma escolha. E você precisa fazer também essa escolha. Declarar para o universo que nós somos de Jesus, sou de Jesus. Declare. Vamos fechar os nossos olhos e falarmos com Deus. Oh, querido Deus, amado Pai que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença. Senhor, foi tão bom estar contigo que eu não queria sair da Tua presença, eu queria continuar. Mas eu precisava vir e falar para os meus irmãos, porque assim tem acontecido. Nós temos o nosso momento com Deus e depois nós viemos ter o nosso momento juntos. Mas o Senhor falou tanta coisa, o Senhor revelou tanta coisa, Pai, que eu estou maravilhada, extasiada. Oh, Paizinho, te buscar e na fonte beber água limpa é surpreendente. Obrigada por todas as revelações de hoje. Oh, Senhor, obrigado por estar aqui no meio dessa natureza, nessas primeiras horas do dia, em ver os pássaros cantando. Eu li no livro da serva do Senhor que se o mal pudesse, ele aniquilaria todos os pássaros, porque ele odeia ver a criatura adorando o Criador, mas ele não pode. E os pássaros não deixam de cantar. E acordar com tantos pássaros cantando é lindo, Pai. É lindo. Louvado seja o Senhor. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Quando Paulo, ele termina de escrever as armas que o soldado romano, ele pega um soldado para fazer ali uma analogia para que nós possamos entender que precisamos usar aquelas armas. Quando ele termina as armas que um soldado humano ele usava, ele vem para as armas espirituais. E Efésios 6, verso 18 diz assim, olha: orando todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando. Então Paulo ele separa a oração do vigiar. Nisso com toda a perseverança e a súplica de todos os santos. Então, quando ele termina ali de mencionar as armas, ele vai mencionar essa arma que é a arma do cristão, a oração. Nós só buscamos fazer algo quando nós compreendemos a necessidade e a importância. E para entender, devemos voltar ao princípio. E no princípio criou Deus Adão, que significa homem. Gênesis 2, verso 8. Frequentemente, quando a Bíblia utiliza esse termo homem, a palavra utilizada no hebraico para descrever homem é Adão. Então, Deus quer dizer que o que Ele planejou para Adão, Ele planejou para todo homem, para toda a raça humana. Então Ele deu para Adão e Eva domínio sobre todas as coisas, sobre toda a criação. Gênesis 1, do 26 ao 28. Esses textos que eu vou citando, por favor, pare o áudio e leia, acompanhe. Salmos 8, do 3 ao 8, a palavra hebraica para domínio indica também que Adão era gerente, mordomo, governador, intermediário, mediador, representante de Deus na terra. Então, Salmos 8, do 3 ao 8, você vai ler e a palavra ali hebraica para o que indica domínio e indica que Adão é tudo isso. Gerente, mordomo, governador, intermediário, mediador, representante de Deus na terra. Deus não abriu mão da sua propriedade da terra, mas Ele atribuiu à humanidade a responsabilidade de governar. Eu quero ler Salmos 115, verso 16.
porque Davi ele vai falar sobre isso. Então, Deus ele deu o domínio da terra para quem? Para o homem. 115, verso 16. O Senhor deveras o teu servo, sou teu servo, filho da tua serva. Bom, não é esse texto, desculpa. Desculpa, eu que li errado. Eu estava lendo 116. Olha só. 115, verso 16. Os céus são céus do Senhor. Então ele está dizendo, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos do homem. Então aqui está dizendo que a Bíblia está relatando que os céus pertencem a Deus, mas a terra ele confiou ao homem. A terra ele confiou a nós. O que significa alguém representar alguém? Porque nós somos representantes de Cristo. Somos embaixadores de Cristo. Então assim, quando você vai no dicionário, quando você representa alguém, é você agir com autoridade da parte de alguém, ser substituto. E isso tudo parece o plano de Deus para o homem. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Os seres humanos são a ligação da autoridade e da atuação de Deus na terra. Porém, o pecado vem e separa. Então, nessa luta entre o bem e o mal, prestem bem atenção nisso que eu vou dizer. Nessa luta entre o bem e o mal chegou para Jesus e disse assim, ei, não é justo. O Senhor é onisciente, o Senhor é onipresente, o Senhor é onipotente. E não é justa essa guerra. E Deus diz, ok, eu me limito à oração dos meus filhos. A autoridade da terra está nas mãos dele. Nós é quem damos a autoridade para a luz ou para as trevas. O mal só tem a autoridade que você dá para ele. E o céu só tem a autoridade que você dá para ele também. Preste atenção nisso, meu irmão. E quando é que nós damos autoridade para o céu agir? Quando os nossos joelhos se dobram. Por isso que Satanás treme quando ele vê um cristão de joelho. Ele está dando autoridade para Deus. Agora Deus vai agir. Porque o Deus tão poderoso, ele auto se limitou. Ele auto se limitou à oração do ser humano. Então, quando nós oramos, damos autoridade para o céu agir. Entende? Você quer ver isso na prática? Elias, ore para não chover. Elias, ore para chover. Deus não poderia não dar chuva ou dar chuva? Mas por que Elias precisou orar? Tudo que Deus vai fazer na Bíblia, o seu povo precisa o quê? Ele coloca o seu povo para quê? Para orar. Deus sempre coloca o seu povo para orar. Agora eu quero ler um texto que Paulo, ele nos admoesta. Paulo, ele fala aqui em 1 Timóteo 2, verso 1, ele diz assim, admoesto-te, pois, que antes de tudo se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Então Deus, ele nos manda orar, mas ele já nos manda agradecer. O segredo da oração respondida é você crer, é você já agradecer. E Paulo está dizendo assim, admoesto-te que antes de tudo se façam súplicas, orações, intercessões. Então ele separa, é diferente, súplica, oração e intercessão. É diferente. Eu não tenho tempo hoje para entrar. Mas ele diz, admoesto-te, pois, que antes de tudo, o antes de tudo, porque o Antigo Testamento é todo escrito no hebraico e o Novo no grego. E antes de tudo, no grego,
significa próton ponton. E próton ponton tem 3 significados. Antes de tudo, mais importante do que tudo e mais significativo do que tudo, melhor do que tudo. Então, melhor do que tudo é que você faça orações, súplicas, intercessões. Se você buscar essa arma, você pode não precisar buscar nenhuma outra. Então, você vai se apaixonar se você em oração dizer: Senhor, me ajude a entender o que está dizendo em 1 Timóteo 2:1. Então aqui Jesus está dizendo algo sobre a oração. E o primeiro conceito que Jesus está dizendo que você precisa extrair nesse texto é antes de tudo. Antes de tudo. Próton ponton. Antes de tudo. Busque a Deus em súplica. Antes de tudo. Mais do que tudo. Mais importante do que tudo. Busque a Deus em oração. Mais significativo do que tudo. Melhor do que tudo. Ore a Deus. Buscar a Deus nas primeiras horas do dia. A palavra de Deus fala que aqueles que os buscam nas madrugadas, na primeira hora do dia, eles vão encontrar. Você já buscou o Senhor? Você já pediu o seu anjo para te acordar? Não tem coisa mais impressionante do que o nosso anjo nos acordar. Você precisa ter essa comunhão. É no silêncio, desprendido de tudo. Ora, abre a palavra de Deus. Deixe Deus falar com você. Você precisa ter essa experiência. Você vai ver que tremendo é. Agora, Deus, ele fica decepcionado quando o seu povo se estima a si mesmo como de pouco valor. Agrada-lhe quando fazem os maiores pedidos, a fim de que ele possa glorificar o nome de Jesus. O nome de Deus pode esperar grandes coisas se tem fé em suas promessas. O desejar de todas as nações, página 668, ela fala sobre isso. Agora, a Bíblia ela tá repleta de textos dizendo que se você orar com fé, se você crer no que você vai orar, Deus ele vai nos conceder. Mas nós precisamos do quê? De fé. Nós precisamos crer. Nós precisamos buscar crendo, cheios do Espírito Santo, e o Senhor irá nos responder. Eu queria ler com vocês Tiago 5, do 16 ao 18. Aqui diz assim, olha: confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sarais. A oração do justo muito pode em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. Ele era sujeito às mesmas paixões que nós. E orando pediu a Deus que não chovesse. E por 3 anos e meio não choveu. Não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Sabe o que o Senhor quer nos ensinar? Você não precisa ser profeta. Porque Elias era um profeta, mas você não precisa ser profeta. Porque ele diz que Elias era homem como nós. Agora, João 14, 13, 14. Eu quero ler com vocês. João 14, o 13 e o 14. Vamos ler juntos? João 14, deixa eu só achar aqui. João 14, 13 e 14. E diz assim: e tudo quanto pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome eu farei. Então aqui João quer nos ensinar que o poder não vem de você, que o poder vem de Deus. Agora, quem ora vê milagres. Mateus 21,
verso 21 e 22. Então, Mateus, deixa eu só achar aqui. Mateus 21. Esse texto é surpreendente. Mateus 21. Só um minutinho. 21 e 22. Aqui diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até a este monte, se disserdes, ergue-te e precipita-te ao mar, assim será feito. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Deus usa a oração para fazer milagres. Deus usa a oração para fazer milagres. Agora, Mateus 7, verso 7. Eu quero só ler alguns textos para que seu coração se encha de esperança. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-vos-á. Aqui, Deus quer dizer que Ele te ama. E Ele quer atender a sua oração. Bata, filho, e eu vou te responder. Agora, Marcos 11, 24, ele diz que nós precisamos de quê? De fé. De fé para que as nossas orações sejam o quê? Respondidas. Marcos 11, verso 24. E aqui diz assim: e os discípulos admiraram dessas palavras. Desculpa, peraí. 11, verso 24. Por isso digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crendo, você vai receber, você vai tê-las. Então, em nome de Jesus, lá em 1 Tessalonicenses 5, verso 17, o Senhor diz assim: orai sem cessar, orai todo o tempo. Queridos, a Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria. Eu quero caminhar, porque eu estou tão próximo de uma cachoeira, e eu quero caminhar, porque sempre que eu chego aqui, eu entendo que Cristo é essa fonte a jorrar, essa água viva. O Espírito Santo, Cristo é o conduto, e o Espírito Santo é essa água que quer nos lavar, purificar. E nós precisamos pedir hoje: Senhor, nos purifique. Derrame sobre nós teu Espírito Santo. Senhor, nós queremos nos encher de Ti. Queridos, e quando eu chego aqui, é um ponto bem pequenininho, nem é o ponto mais forte. Mas eu vejo aqui essa água jorrar. Eu digo: Senhor, eu quero ser por um mundo a autoridade que o Senhor deu para toda a raça humana, para Adão, de termos autoridade sobre a terra, de podermos orar e agradecer. E eu quero ser como Jesus, como o Espírito Santo, uma fonte de água viva a jorrar. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Está ouvindo o barulhinho da água? É assim que eu quero ser. Peça ao Senhor para que você também seja uma fonte de água viva a jorrar.